Superchat do Roberto, a gente pode comprar um sanduíche para cada um aqui. Como você analisa a preparação da mídia e jornalismo político quanto à entrada de um perfil como o do Marçal no mundo da política? Olha, ninguém está preparado. Excelente pergunta, Roberto. Ninguém está preparado para um sujeito como o Pablo Marçal, né? Eu não sei se nós estamos nos comportando da maneira adequada em relação ao Pablo Marçal. Aliás, é um dilema sobre o qual eu estava discutindo hoje à tarde com a Marcela. As emissoras não são obrigadas a convidar o Pablo Marçal para participar de um debate. Existe uma regra que determina que um candidato ou uma candidata de um determinado partido devem ser obrigatoriamente convidados para um debate político em emissora de TV aberta e rádio também, porque a legislação não é a mesma para emissora a cabo ou para a internet, se o partido daquele candidato ou daquela candidata tiverem uma representatividade mínima no Congresso Nacional, que eu confesso não me lembro exatamente qual é. Então, a regra é essa. O Pablo Marçal está sendo convidado para os debates porque ele pontua bem, né? Então, é natural, mesmo que a emissora não seja obrigada a convidá-lo, você não vai deixar de fora, por interesse público e do público, um candidato que desperta a atenção ou o desejo de voto em cerca de 20% da população. É muita gente para você ignorar esse candidato, né? Mas, diante do que propõe o Pablo Marçal, diante do que a presença dele propõe para um debate, eu acho que talvez seja adequado uma discussão mais ampla. Eu não tenho uma resposta para essa discussão, nem tenho a pretensão de ter, não é? Mas acho que talvez seja necessária uma discussão mais ampla, se não para essa eleição aqui, para futuras eleições, né? Quando alguém participa de um debate para zoar o debate, quando alguém participa de um debate com o objetivo de transformar o debate em palco para corte e lacração, estritamente para isso, porque é natural. Todo candidato e toda candidata hoje participa de um debate com a intenção de fazer com que o debate tenha reflexo nas redes sociais. Isso é absolutamente do jogo. Todo candidato, ou quase todo candidato e quase toda candidata, se prepara para atacar um adversário, para desgastar um oponente, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista programático, do ponto de vista político. É natural, tudo é do jogo. Agora, quando há... Vamos imaginar um jogo de futebol. Num jogo de futebol, você tem aquele que entra para fazer arte, como o Endrick hoje, que é o jogador mais jovem da história do Real Madrid a marcar um gol na Champions League, marcou hoje. Você tem o Endrick, que entra para fazer um golaço pelo Real Madrid, e tem o Butineiro, que entra pelo Dinamo de Zagreb e toma de 9-2, até o último placar que eu vi estava 9-2 para o Bayern de Munique. Tem o zagueiro desse time. Todos eles participam da Champions League, não é? Uns para marcar o gol da vitória, outros para buscar a bola dentro do próprio gol 9 vezes. É do jogo. Então você tem todo tipo de perfil envolvido dentro de um programa como um debate eleitoral. Agora, quando um atleta de um desses times entra com um soco inglês na mão, quando um atleta de uma das equipes para disputar a Champions League entra com um prego na chuteira para ferir o adversário, aí você tem de avaliar. Para assim, opa, peraí. Com chuteira tudo bem, com prego na ponta da chuteira não vale. Eu acho que o Pablo Marçal está ultrapassando essa linha. Já ultrapassou, tem a intenção de ultrapassar novamente. Mas ele também não pode ser excluído do debate, porque ele, por bem ou por mal, desperta a atenção e o desejo de voto em 20% da cidade de São Paulo, que tem 9 milhões de eleitores. Como é que faz? É difícil. É difícil encontrar uma saída. Como é difícil interagir com alguém com quem você fala, mas aquele alguém não te ouve, não te responde. E também não é novidade. O Paulo Maluf fazia muito isso, né? Você perguntava A para ele, ele respondia B. Você perguntava C, ele respondia D. Tinha até uma colega, eu não vou citar o nome dela aqui, mas a gente brincava muito com ela na época em que o Maluf era um político importante aqui em São Paulo. Ela engravidou. Era uma repórter de rádio aqui em São Paulo que acompanhava também o dia a dia do Paulo Maluf em campanha eleitoral. E aí a gente fazia uma pergunta para ele e a gente ria, dava risada, porque ele falava assim para ela: fulana de tal, mas como é que tá o nosso filho? O nosso filho, né? Parecia que era filho dele, né? Ele quer dizer o nosso filho. E aí ele desvirtuava a conversa. Sempre, toda a coletiva começava com essa história. E aí ele começava a falar das obras que tinha feito quando era prefeito. É difícil lidar com alguém que não responde às suas perguntas.
Mas mais difícil é lidar com alguém que desvirtua o que você diz. Que pega o que você diz, põe dentro de uma caixa, agita, balança, joga para cima, para baixo, depois devolve. Eu não sei como interagir com gente assim. Sinceramente, é uma novidade para todo mundo. Para nós, inclusive. Mas acho que não estamos fazendo bem o nosso trabalho. Porque se tivéssemos, eu suspeito ele não estaria pontuando tão bem assim nas pesquisas. Então, acho que estamos falhando. Agora, como fazer melhor, você não me pergunte, porque eu não tenho resposta. Você tem resposta pro Roberto, que vai pagar o nosso sanduíche? Os seus R$27 estão pagos, hein? Você mandou bem. Eu concordo com tudo que você falou. Acho que a gente precisa rever a maneira como os formatos dos debates, né? Me parece ser uma tendência que a gente encontre mais Pablos Marçais pelo futuro aí. Se é verdade a intenção dele em montar um partido mais para frente, parece que já está confirmada a ideia dele dar cursos, né, para a formação de novos políticos. Maravilha, né? Que venham desse universo de influenciadores. Eu acho que a gente vai ver figuras como ele, parecidas com ele, talvez até piores, hein? Aí no futuro próximo. Então, é preciso rever, sim, o formato, o regulamento, né? Você bem colocou aí, o cara que entra para não respeitar as regras pode permanecer no jogo? Eu acho que não. Agora, a maneira como isso vai ser executado e levado ao público é que precisa ser pensada e publicizada, né? Porque aquela história, são os males da democracia. Se a gente vive numa democracia e todo mundo, em princípio, tem o direito de se candidatar, de disputar uma eleição, como justificar a retirada ou impedimento de um sujeito que entra no jogo para não respeitar o jogo, né? Porque ele não respeita o jogo. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.